Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área, dia 21 de junho, e hoje nós vamos falar, o vídeo tão prometido, como eu falei ontem para vocês, sobre as 3 altcoins que eu acredito que podem bombar no próximo bull market. E eu vou falar um pouquinho para vocês o porquê que eu acho que essas altcoins podem bombar, inclusive uma delas é uma grande gema que ela teve pouca atração durante o mercado, porque ela foi simplesmente lançada quando a gente já estava iniciando um bull market. Então, a gente nem tem essa gema disponível nas corretoras. Então, a gente tem vários upsides nela, como stake que pode ser lançado, como ela ser lançada em corretoras, em grandes corretoras. Então, acredito que esses ativos podem valorizar bastante. Mas, lembrando, isso daqui não é uma recomendação de investimento, tá, galera? Isso daqui é o que eu estou de olho, o que eu vou colocar para dentro do meu portfólio quando for a hora. E a hora ainda não é agora. A gente sabe que a gente está entrando profundamente na capitulação, então as quedas estão sendo bem drásticas e não é momento de se expor em altcoins. Eu só estou me expondo em Bitcoin nesse momento, e quando for a hora para virar a mão para as altcoins, eu vou estar falando que eu virei a mão para as altcoins. Mas já quero deixar todo mundo ligado aí nessas altcoins, beleza? E se você gostar desse conteúdo, se inscreve no canal e considere deixar seu like aqui se essa informação fizer sentido para você, beleza? Mas chega de enrolação e bora lá ver o que a gente tem aí. Então, uma das primeiras altcoins que eu acredito bastante é o protocolo Helium. Para quem não sabe, a Helium é uma empresa que hoje ela atua tanto no meio físico quanto no meio digital. A gente tem uma promessa aí de tecnologia durante anos já, que é o sistema de IoT, que é a inteligência das coisas, né? Então, quando a gente consegue ter vários equipamentos se conectando juntos e eles mesmos tomam suas próprias decisões. Por exemplo, a gente ter uma automação de várias coisas. Está chegando dentro de casa, o portão já abre já da sua casa, sem você ter que apertar botão, o fogão já liga porque você vai cozinhar, ou a luz do poste já acende porque anoiteceu. Então a gente tem várias coisas que podem ser programadas. E qual que é o grande gargalo dessa tecnologia na nossa sociedade? A infraestrutura para fazer isso é muito caro. As antenas para você fazer uma conexão entre todos esses hubs de informação, seja a luz, seja o medidor de temperatura, seja o portão da sua casa, seja, alerta de alagamento, todas essas coisas, elas podem ser interconectadas, uma informando a outra. E hoje a gente não tem essa linha funcionando de IoT, não funciona muito bem no mundo inteiro, não só aqui nos Estados Unidos, como no Brasil também, porque a infraestrutura é muito caro. É muito caro você levantar uma torre com essas antenas para elas poderem fazer essa comunicação entre esses aparelhos. E o que a Helium criou? Ela criou um aparelho que é tipo um roteador. Grande maioria de vocês já devem conhecer aí a Helium. Mas o que ela criou? Só para a gente dar um contexto aqui para quem não conhece. Ela criou um roteador que você coloca dentro da sua casa. E aí você é recompensado com HNT, que você está minerando HNT com esse roteador. E várias pessoas usando esse roteador, o que a gente tem é que essa empresa, a Helium, ela consegue baratear toda essa infraestrutura que eu falei. O problema de IoT é a infraestrutura, é as antenas, que é muito caro. Se você tem pessoas colocando isso dentro de casa sem que essas pessoas estejam gastando muito com esses aparelhos, você consegue ter uma rede muito mais barata do que se você tivesse que conectar, se você tivesse que criar uma infraestrutura desse. Se a empresa tivesse que criar uma infraestrutura para IoT, ela não iria conseguir, porque é muito caro. Só que como cada usuário coloca um spot desse dentro de casa e aí essa pessoa ela é recompensada com isso, acaba
com que fica barato você construir essa rede. Então veja, esses pontos verdes é os pontos aonde a gente já tem os roteadores funcionando. Veja que a vasta maioria é na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, esses caras, eles estão criando uma rede, eles estão resolvendo um grande gargalo do nosso mundo real, que é essas antenas de IoT. E por esses caras estarem resolvendo isso, cara, tem muito investidor institucional de olho nessa empresa, porque esses caras estão vindo para, cara, disruptar realmente o mercado físico, o mercado de IoT. Sempre isso foi um grande problema. E, cara, eles estão lançando hoje roteador para 5G também. Então, é uma empresa que ela tem um grande potencial de valorização. E tudo isso, claro, a gente tem o HNT atrelado a essa empresa, porque o HNT é quem faz as transações na blockchain da Helium, né? Então a gente precisa do HNT. Se a gente puxar aqui, ó, a gente vai ver que no último bull market o HNT ele chegou a subir 2000%. Claro, a gente está corrigindo agora, porque a gente está no momento de capitulação, o mercado está em queda, ele já corrigiu quase 90% o HNT, tá? Mas pode cair mais, porque se a gente fizer uma linha de tendência de baixa aqui, a gente vai ver que tudo que ele está formando aqui, qualquer coisa que ele sobe aqui um pouco, ele está formando simplesmente um topo mais baixo que o topo anterior. Então não é momento ainda de se expor nesse ativo, mas é um ativo que a gente pode ficar super de olho. Eu estou super de olho nesse ativo. Acredito que esse deve ser o único ativo que eu vejo uma grande usabilidade no mundo real, né? Então, é um ativo que está juntando toda essa parte de blockchain junto com o mundo real. Acredito bastante. Tem muito fundamento para o ativo ir para frente. Tudo depende de como que a empresa vai conseguir desenvolver tudo isso. Mas é uma grande ideia que eles tiveram aí, é uma grande sacada para resolver esse problema de IoT. Porque nenhuma empresa vai conseguir resolver o problema de IoT se a empresa tiver que comprar as antenas, tiver que investir nas antenas para construir a infraestrutura de IoT. Diferente da Helium, eles foram mais inteligentes e falaram, bom, vamos fazer com que cada pessoa tenha um roteador dentro de casa e vamos remunerar essas pessoas através do HNT, que é o roteador, ele acaba sendo uma forma de você minerar HNT e ao mesmo tempo contribuir com a rede, beleza? Há uma super confusão aí no mercado que as pessoas acham que esse roteador é de Wi-Fi, que você vai compartilhar a sua internet e vai criar um Wi-Fi global. Não, não é isso. É simplesmente IoT. Então, é uma conectividade onde vai usar parquímetro, onde vai usar luz de poste, onde vai usar medidor de temperatura, medidor de chuva, várias coisas que a civilização, a cidade precisa. E nós nem sabemos que essas paradas existem, mas a cidade, ela precisa para ela funcionar. A metrópole precisa disso para ela funcionar, beleza? Então, esse projeto, ele atende bastante isso daí. Então, ficar de olho no projeto. A gente pode ver que agora, graficamente aqui falando, onde que nós estamos? Estamos retestando um fundo aqui que a gente perdeu, tá? Tá numa região bem arriscada. Quem inventar aí de querer se aventurar nesse ativo agora, galera, não é o momento para comprar essas paradas. Eu já falei para vocês, o momento de comprar altcoin vai ser na altcoin season. Na hora que chegar a altcoin season, a gente muda do Bitcoin, a gente vende Bitcoin e a gente compra altcoin. Nesse momento, cara, é comprar Bitcoin só. Não tenta se arriscar, se aventurar, achar fundo de um ativo, de uma altcoin que caiu 90%, porque ela pode cair 50% dos 90%. Na verdade, ela pode cair até 90% dos 90%. Então, ela pode cair muito mais ainda. E graficamente, eu sei aí que nos últimos dias ela subiu bastante, deu uma animada na galera, mas se a gente vê aqui, tudo que aconteceu foi que ela perdeu esse fundo aqui, esse fundo que ela tinha, ela simplesmente está fazendo um pullback aqui. Se ela retestar isso daqui como resistência
mesmo, ela vai entregar mais queda e aí ela vai vir buscar esse topo aqui de $3, beleza? Então não dá muito para se animar, sair entrando nesses ativos em um péssimo momento de mercado, porque a gente vê que até o Bitcoin está com dificuldade para subir, o mercado macro está muito feio, a gente está em região de capitulação, ainda não tem indícios que a gente bateu fundo no mercado. A gente só vai saber que bateu fundo no mercado mesmo depois que a gente sair da capitulação. Aí depois que a gente sair da capitulação, fica mais liso para a gente entrar nesses ativos, beleza? O segundo protocolo que eu queria trazer para vocês é a Aarive, que é um protocolo que ele oferece um banco de dados, né, onde uma nuvem, na verdade, não um banco de dados, uma nuvem onde você consegue salvar seus arquivos na nuvem. Eles falam permaweb, né, que é ficar permanentemente, mas se eu não me engano, se você olhar, eles conseguem deixar esse arquivo na nuvem durante 120 anos, 100 e alguma coisa aí de anos, eles conseguem deixar esse arquivo na nuvem, e a diferença é que todo mundo que tem um iPhone ou, sei lá, tem um Google Drive aí, sabe que você tem que pagar por espaço de armazenamento. E você paga por mês isso, né? Geralmente, sei lá, você paga o seu iPhone para você ter 50 gigas a mais ali, você paga uma mensalidade. Então, se você quiser usar a nuvem da Apple. A gente tem a nuvem da Amazon também, que é uma muito famosa e muito utilizada no mundo inteiro. Então, todo mundo acaba pagando por isso. A Aarive, ela vem com o conceito de que você paga apenas uma vez, né? Você paga para você colocar aquele arquivo na nuvem e depois disso o arquivo ele vai ficar na nuvem ali durante 120 anos no mínimo, né? Eles falam permaweb, mas tem um limite aí. Mas 120 anos, cara, ninguém vai viver 120 anos guardando um arquivo, né? Uma foto, por exemplo, né? Por favor, ninguém vai conseguir viver mais do que isso. Então, acredito que é um protocolo também que vem para disruptar um pouco do conceito tradicional que a gente tem, né? Que é, a gente tem a Apple, a gente tem a Amazon, são grandes empresas que têm uma nuvem, a Google, que tem uma nuvem muito conhecida no mundo inteiro e tem muita grana em volta disso. E aí a Aarive, ela vem trazendo um conceito diferente aí, que é um conceito de blockchain, beleza? Vendo graficamente aqui também, a gente vai ver que a Aarive, no último bull market, no último ciclo, subiu 11.000% e agora ela já entregou uns 90% de queda, já entregou 92% de queda. Tá subindo aí nos últimos dias, mas lembra, tá, galera? Dando um zoom out no gráfico para você entender o que está acontecendo no mercado. Dando um zoom out no gráfico, tudo que ela for fazer é simplesmente um topo mais baixo que o topo anterior, tá? Então, ela tem essas linhas aí de tendência de baixa para ela poder romper. Se ela romper essa primeira linha de tendência de baixa aqui, ela vai ter que buscar essa outra linha de tendência de baixa, beleza? Mas está numa situação bem feia também. Se a gente olhar, é a mesma coisa que a HNT. Ela está em uma região de fundo. A diferença é que a HNT ela perdeu o fundo dela e ela está retestando como suporte. A Aarive já segurou aqui no fundo dela já, e aí ela está fazendo só um pullback aí pro preço continuar caindo, né? Ver se vai continuar caindo ou ver se ele vai subir lá na frente. Mas ainda não é o momento de entrar nessas altcoins. Vou reforçar para vocês, galera. Não é momento. Não vai sair comprando esses ativos nesse momento, porque não é hora de fazer isso, tá? Vai chegar a hora, mas é algo para você colocar de olho aí. Eu, por exemplo, tô de olho nesses ativos desde o começo da queda, cara. Desde o começo da queda. Eu tô de olho nesses ativos desde o bull market passado. E cara, eu tenho muita vontade de entrar nesses ativos. Já caiu 90%, mas eu não vou entrar agora porque é extremamente arriscado nesse momento, beleza? Então agora é o momento de Bitcoin, nada mais. Então, a Aarive, graficamente, também tá feio aí. Tudo que ela for fazer pode ser apenas um topo mais baixo do que o topo anterior. Quando a gente tiver o BTC formando a capitulação, a gente vai ter todos esses ativos parando de cair e lateralizando. Depois que o BTC voltar a subir, aí esses ativos vão voltar a subir lá na frente. Então, o bom ponto de compra de todos esses ativos é depois que eles começarem a lateralizar aí, beleza?
E o nosso terceiro e último ativo, que eu considero uma grande gema, pelo fato de ser uma gema, existe um extremo risco. Se você for colocar, de 0 a 100, qual que é o risco desse ativo? Cara, pode colocar 99 nesse ativo. Por quê? Porque pelo fato dele ser uma gema, ele é extremamente pequeno, ele tem um market cap muito pequeno e possa ser que essa parada dê ruim. Pode ser que dê ruim. Então, não é porque eu acredito no ativo, não é porque eu acredito no ativo que o ativo vai subir no próximo bull market. Até então, mesmo acreditando no ativo, eu vou esperar o bear market acontecer para ver se esse ativo vai sobreviver no bear market. Sobreviveu no bear market, o BTC conseguiu sair dessa região de capitulação, aí sim a gente começa a analisar a possibilidade de entrar nesses ativos. Mas essa grande gema que eu tenho para falar para vocês é o token RON. Eu sei que a gente teve, cara, tem uma grande polêmica em cima desse token, tá? Porque a gente teve, esse token é da equipe Sky Mavis, que é a mesma equipe que criou o AXS. A gente sabe que o AXS foi o game que explodiu no bull market passado, foi o game que trouxe todo esse conceito de play to earn ou play and earn, depende aí, cada um falando de um jeito agora. A gente sabe que o AXS foi quem, estourou nesse mercado. E essa equipe, a Sky Mavis, foi quem conseguiu fazer muita grana nesse mercado. Até então, é o único game que rodou no bear market passado. Cara, caiu bastante agora a XS tá valendo, sei lá, $12, chegou a $160, mas esses caras conseguiram, a equipe conseguiu fazer um grande capital durante o bull market e esses caras continuam desenvolvendo. Por exemplo, se você se cadastrar no e-mail deles, você vai receber, quase toda semana eles mandam atualização sobre o game AXS. Eu sei que o game saiu do hype agora, não tem pessoas olhando para cima disso, mas os caras continuam desenvolvendo essa parada mesmo no bear market. Então eu acredito bastante na equipe, no trabalho da equipe. Se o token RON vai vingar, eu não sei. Mas eu sei que os caras fazem um excelente trabalho, que é o que eles fizeram com a XS lá no passado. Então eu acredito que eles possam fazer isso também com o token RON. Qual que é o grande gargalo que teve o token RON aí? Aqui, exatamente nesse momento, a gente tem a Katana, que é a DEX da Sky Mavis, é a DEX do token RON. E a gente teve o maior hack da história nesse dia aqui. A gente teve, foi o maior hack da história recentemente. Aí todo mundo deve ter conhecido a Ronin, a Katana, por conta desse hack que a gente teve nesse período aqui. Por conta desse hack, eles tiveram que fazer algumas mudanças no protocolo, tiveram que deixar o protocolo mais descentralizado, porque o protocolo era bem centralizado, enfim, e o protocolo tá caindo. Tudo que acontece durante um bear market é o que eu falo, é testar o protocolo a ferro e fogo. O bear market foi feito para isso, para limpar o mercado, para tirar todos os projetos que são ruins, seja no mundo cripto, ou seja no mundo tradicional também, para empresas falirem, para empresas quebrarem. Warren Buffett fala, né, que quando a maré baixa quando é o momento que a gente vê quem que estava nadando pelado. Então, esse é o momento que a maré baixou e aí a gente está vendo quem estava nadando pelado. Tem muitos protocolos quebrando, muitas empresas vão quebrar também desse período. Então, a gente tem que ficar de olho porque acontecem vários problemas em protocolos durante o bear market. E a Ronin foi um problema que teve aí, que foi por conta do hack, e a gente tem o ativo caindo ladeira abaixo. A gente tem pouco histórico, ele foi lançado lá em fevereiro, tá? A gente tem pouco histórico desse ativo, então graficamente é um pouco mais complicado da gente analisar ele, mas porque a gente tem pouco histórico, né? À esquerda do gráfico, a gente não tem suporte nenhum. A gente não tem suporte, a gente só vai ter resistência na hora que ele voltar a subir. Então não dá para saber aonde esse ativo vai parar. A gente não tem nada desse lado aqui do gráfico, então não dá para saber aonde essa parada vai parar. Tudo que ele fizer abaixo dessas linhas são topos mais baixos do que o topo anterior. E além
de acreditar bastante na equipe, claro, não é só acreditando na equipe que eu vou investir em um ativo. Já falei, esse daqui talvez seja o meu call mais especulativo que eu vou ter na minha carteira. Isso daqui é pura especulação, total. Mas eu consigo juntar algumas informações para saber também aonde que é que eu estou investindo, se vale a pena ou não. E uma das coisas que me chama muita atenção nesse protocolo é que se a gente puxar aqui o valor total de vendas de NFT, de transação de NFT, a gente tem a Ronin em segundo lugar. Ela só perde para Ethereum. Ou seja, uma plataforma que foi lançada recentemente, que era simplesmente para um game, porque o que é a Ronin no final das contas? A Ronin, ela é uma blockchain EVM, né, uma blockchain compatível com a Ethereum, que ela está sendo, depois que os caras criaram o jogo AXS, eles tiveram muito problema de escalabilidade. Quem investiu em AXS sabe disso, que durante a subida da AXS teve muito problema de escalabilidade, que a rede travava o tempo inteiro, não suportava a quantidade de usuários que tinha. Então o que os caras fizeram? Os caras resolveram criar sua própria blockchain para resolver esse problema de escalabilidade. Com isso, a Ronin é uma blockchain criada por uma empresa de games para desenvolver games na blockchain. Ou seja, a Ronin pode ser usada para o desenvolvimento de novos games, não só da AXS. Hoje a AXS roda na Ronin, mas o grande upside da Ronin é outros games entrarem também para rodar na Ronin. E, se a gente vê só com a AXS, os caras conseguiram chegar em segundo lugar de volume de negociação de todo o mercado. A gente tem um dobro de negociação do que a Solana teve. Se fala muito que a Solana é uma blockchain para games, é uma blockchain de escalabilidade para games. Mas a Ronin também. Na verdade, a Ronin é só para games. A Solana é uma narrativa de que a gente pode usar a Solana para games. Mas veja que, cara, o volume de transação muito mais, 10 vezes mais do que a Polygon transacionou durante o mesmo período. Aqui tá todo o período, tá? Então, claro que se a gente for olhar num período mais curto, a gente vai ver que o número de transação, o valor de transações dessa blockchain caiu bastante, porque o AXS está perdendo mercado, não está tendo tanto interesse mais no AXS, os caras estão com um problema no AXS de tokenomics, né? Então está desvalorizando bastante o token, mas enfim, é um projeto que possa ser que dê muito bom e, cara, não tem, isso daqui é só uma pequena fração mesmo, mas tipo, 1% ali da sua carteira que você vai pôr do universo cripto, que você vai pôr nessa parada aqui e aí acompanhar no próximo bull market pra gente ver como que isso vai se comportar no bull market. Mas lembrando, galera, eu não estou investindo nesses ativos agora, eu só estou comprando BTC. Isso daqui não é uma recomendação de investimento, é simplesmente a minha estratégia que eu estou fazendo, que eu estou montando para poder surfar o próximo ciclo do bear market. Beleza? Amanhã vou trazer para vocês mais informação sobre análise on-chain. A gente vai ver um pouco mais como que está o comportamento da rede e como que está essa capitulação. Se a gente está para sair dessa capitulação ou se a gente pode entrar mais abaixo. Beleza? Se você gostou do conteúdo, considere se inscrever aqui no canal. Deixa seu like, dá essa força aqui para mim, que eu tô aqui todos os dias da semana trazendo esse mega conteúdo para você. Valeu, um forte abraço e eu te vejo amanhã.